Eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo. Lá na carta de Tiago, no capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Carta de Tiago, capítulo 3, versículo 13 ao 18. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. O título é: Dois tipos de sabedoria. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja, sentimento faccioso, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Nessa noite eu ia ministrar sobre o amor de Deus, mas o Senhor me deu algo para a igreja, agora à tarde, depois do almoço. E o título da outra mensagem seria o amor de Deus. Amém? Só que o título dessa, é a moral da história é. Amém? Guarda isso aí. A moral da história é. Amém? Queridos, eu vou falar depois, no finalzinho, sobre esse texto que nós lemos, que ele abriu e ele vai fechar. Amém? Durante essa tarde, eu estava em oração, estava orando e esperando, sendo ministrado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele fez uma coletânea, de mensagens na minha cabeça, de situações bíblicas, de homens e de mulheres de Deus, para ministrar para a igreja hoje. E quando eu estava lá, querido, geralmente agora, para mim ficar de joelho está difícil, então eu peguei o hábito de orar deitado. Não é bom, porque essas costas dói, mas, Deus entende, Deus conhece o filho dele. Então, queridos, o Senhor começou a tratar na minha vida, aquilo que Ele vai fazer nesse ano com a igreja. E nós temos visto, querido, nós temos orado na madrugada lá em casa, nós temos intercedido no grupo, de intercessão. Às vezes eu estou no trabalho, eu estou orando. E uma das coisas que o Espírito Santo tem ministrado de maneira muito forte dentro do meu coração, que esse ano Ele está alinhando a igreja para algo muito grande. Ele está alinhando a igreja para algo muito grande. E quando o Senhor quer alinhar, querido, a primeira coisa que o Senhor vai fazer, quando você se permitir ser alinhado pelo Espírito Santo, Ele vai começar a mexer dentro de você, nas áreas da sua vida que precisam ser tratadas, precisam ser mexidas. Porque, querido, os dias estão maus e pelos dias serem maus, nós estamos vivendo muitos confrontos. Aquilo que está acontecendo nessa terra, no planeta, está fazendo com que muitos irmãos venham tirar o foco, o foco de Deus na sua vida. Muitos irmãos estão abrindo mão da presença do Espírito Santo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Deus vai te trazer de volta, meu irmão. Deus vai te trazer de volta. Ah, mas eu já estou na igreja. Querido, eu vou começar a abrir na pregação com aquilo que o Senhor tem tratado na minha vida. Amém? Essa semana, o Senhor falou algo interessante. Eu venho remoendo aquilo, dentro de mim. Uma das coisas que o Senhor, querido, Ele tratou muito com relação à intimidade que eu tenho que ter com o Senhor. Alinhar,
eu começar, né, querido, me alinhar com a presença de Deus verdadeiramente. E durante essa semana, eu estava orando e o Senhor falou assim, o Espírito Santo falou assim, meu início de caminhada foi na igreja metodista, me estabilizei e estou hoje na igreja batista para honra e glória do Senhor. E o que é que o Espírito Santo ministrou na minha vida durante esses dias? Ele falou assim, meu filho, para a comunidade, para os homens ao qual você lida, você tem que ser batista. Mas quando você entra na minha presença, você tem que ser meu filho. Você tem que ser meu filho. Eu comecei, querido, a entender que Deus quer mais de mim. Não só ministrar aqui na igreja, no altar do Senhor, ou estar participando da oração, mas Ele quer algo além de mim, lá na minha casa. Eu estar orando mais, eu buscando mais, porque esse é o ano da gente estreitar relacionamento com o Senhor. Estreitar os relacionamentos, querido, uma coisa, outra coisa que o Espírito Santo ministrou na minha vida nessa semana. Eu estava colocando uma questão diante do Senhor e dentro daquilo que Ele ministrou sobre isso, Ele falou assim, o Espírito Santo falou assim, ó, não vai sair nada do céu para a sua vida se você não tomar uma atitude aí na terra. Meu irmão, quantos de nós estão querendo algo de Deus, mas não estão tomando a atitude que tem que tomar? Às vezes a gente vem para a igreja, a gente quer colocar expectativa de uma mudança de vida, né? Ou de alguma situação ser resolvida, quando na verdade o que Deus quer fazer, que Deus quer de você é um posicionamento. O teu posicionamento, querido, vai abrir o céu sobre a sua vida. Aí, querido, por que eu falei a questão de você ser a sua denominação? Quando eu trabalhava em Petrópolis, tinha uma rádio lá do Rio chamado El Shaddai, Melodia de El Shaddai. E quando a gente colocava na El Shaddai, tinha um louvor lá que falava assim, o título do louvor é Perdido na Casa do Pai. Meu irmão, quantos de nós hoje estamos perdidos aqui dentro? Estamos perdidos. Por isso que a gente tem ministrado aqui, querido, esse ano o Senhor vai sacudir a igreja. Esse ano o Senhor vai levantar você, o Senhor vai, meu irmão, Ele vai te estruturar para aquilo que Ele quer fazer aqui nesse lugar. E não só aqui, mas na sua casa, no seu casamento, na vida dos teus filhos. Vai começar, o processo vai começar através do seu posicionamento. Nada vai sair do céu para a sua vida se você não se posicionar aqui, meu querido. Nada. Aí, o Senhor me trouxe, né? Começou a me trazer personagens bíblicos à mente. A primeira que o Senhor me trouxe à mente foi Abraão. Foi Abraão. Aí o Senhor falou assim, Abraão, sai da sua terra. Não foi isso? Aí depois falou assim, sai da sua parentela. Querido, quando o Senhor falou assim, Abraão, sai da sua terra, é porque Ele tinha para Abraão uma terra que manava leite e mel. Quando Ele falou assim, sai da sua parentela, é porque Ele ia ser feito pai de multidões. Aí, querido, que vai o título da nossa mensagem. Qual a moral dessa história? Qual é a moral? Quando você estiver disposto a abrir mão das coisas dessa terra, desse mundo, Deus vai inaugurar coisas muito mais excelentes na sua vida. Quer que eu repita? Quando você estiver disposto a abrir mão das coisas desse mundo, o Senhor vai inaugurar coisas muito mais excelentes na sua vida. Está pegando, meu irmão? Às vezes a gente tem dificuldade de abrir mão, meu irmão, vou falar umas coisas aqui. Às vezes você que nos visita, né? Às vezes você pode ter ido numa igreja ou na outra igreja. Quantas vezes, às vezes, Deus bradou, eu quero mudar a tua vida, eu quero que você se posicione. Meu irmão, quantos irmãos, às vezes, ficam com medo de vir aqui na frente e declarar, Senhor, hoje eu vou me posicionar, porque eu quero mudar de vida, que foi com medo. Aí, às vezes, fica querendo que Deus faça alguma coisa, mas, querido, Deus não vai fazer nada, não vai sair nada do céu para você, se você não se posicionar aqui. Aí, querido, a gente começa, né? A gente começa a entender que para a gente acessar
a provisão do céu, muitas vezes na nossa vida a gente vai ter que lidar com a renúncia. Para a gente acessar as provisões do céu para a nossa vida, a gente vai ter que lidar com a renúncia. Abraão poderia ter ficado, querido, lá na terra que ele morava, em Ur. Mas quando ele decidiu renunciar àquela terra de idolatria, quando ele decidiu abrir mão da parentela dele, querido, o que o Senhor fez na vida de Abraão, aí depois ele ganha o título de pai da fé. Porque, querido, ele não viu antes, mas ele acreditou. E interessante que quando a gente fala de Abraão, em Efésios ou Gálatas, que está escrito, né? Não estou lembrando agora, que por ele se posicionar, né? Ele foi o primeiro homem a ter revelação dos evangelhos. Está escrito lá. Por quê? Porque quando o Senhor fala assim, me dá o Isaac, eu quero ver se você renuncia o teu Isaac. E ele ia descer o cutelo no garoto, e o Senhor falou assim, para, Abraão, pode parar. Ele estava pronto para renunciar ao Isaac dele. Porque ele sabia que o Senhor era poderoso para ressuscitar o filho dele novamente. Meu irmão, você quer algo de Deus, você vai ter que aprender a lidar com a renúncia. Eu ministrei aqui, foi na última vez, né? Que o céu celebra a sua vida quando você renuncia. Falei de Pedro aqui, né? Depois o barco está cheio, lotado de peixe. Aí o Senhor fala assim, ó, vem comigo, eu vou te fazer pescador de homens. Antes você pegava o vivo, né? E depois ele morria. Agora vai ser diferente. Você vai pegar o morto e vai transformar ele em vivo. Aí, querido, veio também, né? Mais um personagem bíblico aqui. Veio Noé. E eu falei, meu Deus, era muita informação. E veio Noé. Noé, depois do dilúvio, né? Ele planta uma vinha. Ele planta uma vinha. Ele plantou a vinha e ele se embriagou com a vinha. E vem o Cã e chama os irmãos. Ó, meu pai está pelado lá dentro da tenda. Ele foi até amaldiçoado por causa disso. Sabe qual é a moral dessa história? O Espírito Santo tratou isso de maneira muito forte comigo. Que às vezes, querido, a gente está inaugurando, plantando vinhas na nossa vida que Deus não mandou a gente plantar. E todas as vezes que a gente plantar uma vinha que Deus não plantou, mandou plantar, a gente vai se embriagar com ela e a gente vai mostrar a nossa nudez. Todas as vezes que a gente começar a plantar uma vinha e se embriagar com as coisas dessa vinha, meu irmão, a gente vai ser exposto. Eu vou explicar novamente para os irmãos. Existem situações na sua vida, meu irmão, que você está plantando, que você está cultivando. São coisas que têm te embriagado. Mas são coisas, querido, que num momento que você pensar que você está no controle, elas vão mostrar quem você realmente é. Querido, eu tenho orado pelos irmãos da igreja, eu tenho orado pelos homens. Eu conversei com uma pessoa, com um irmão esses dias, né? E me lembrei de outro irmão. Ele trabalha numa empresa e a gerente da empresa queria ter um caso com ele. A gerente da empresa queria ter um caso com ele. Aí você fica curioso, né? Eu falei, e aí, varão? Ele falou assim, não, pastor. Eu falei para ela, me manda embora. Mas eu não aceito essa situação. Porque eu tenho muito mais a perder do que você. Porque eu sei da onde eu vim, da onde Deus me tirou e aonde Ele quer me colocar. Eu não abro mão dos propósitos de Deus na minha vida. E eu perguntei à mulher, ele falou, pastor, a mulher era muito bonita. Mais bonita do que a que eu tenho lá em casa, mas aquela que eu tenho lá em casa é promessa de Deus para mim. Meu irmão, quantos irmãos estão se embriagando, né, com situações, cultivando vinhas, querido, que não foi Deus que mandou. Cuidado, querido, em nome de Jesus, cuidado. Que no momento certo o diabo vai expor, querido, vai expor você quem você é. Essa é a moral dessa história, mas tem muita mais aqui.
Outra situação que o Espírito Santo ministrou na minha vida foi sobre o cego de Betsaida. A palavra do Senhor fala que trouxeram um cego para Jesus. Jesus estava lá em Betsaida. Trouxeram um cego para Jesus curar. O interessante é que quando você lê essa passagem, você vai ver que Jesus não curou ele dentro de Betsaida. Jesus pega ele pela mão e leva ele para fora. E lá fora, querido, Jesus ele cospe no chão, faz um lodo, né? E passa na vista dele e pergunta assim: e agora, você está vendo? Eu estou vendo o homem como árvore. Ah, então peraí, vamos lá de novo. Você sabe qual é a moral dessa história? Eu vou resumir porque tem muita coisa aqui, né? Você sabe qual é a moral dessa história? Deus quer curar você, meu irmão. Mas antes de Deus curar, abrir sua visão, Deus quer te tirar do lugar que faz você permanecer cego. Antes de Deus restaurar a sua visão, Ele quer te tirar do lugar que faz você permanecer cego. Aí Jesus pega ele pela mão, leva ele para fora. Aí Jesus cospe no chão, esfrega no lado dele e fala: estou vendo o homem como árvore. Outra moral da história que eu aprendi aqui hoje à tarde nesse texto. Que quando Deus te tirar daquilo que te cega, né? Daquilo que faz você permanecer cego, o Senhor vai ajustar a sua visão por completo. Ele não vai fazer pela metade, Ele vai fazer completo. Aí interessante que Jesus vira para aquele homem e fala assim: ó, não volta mais para dentro da aldeia. Nessa noite, o Espírito Santo, Ele vai ajustar a sua visão. Ele vai falar assim: você quer sair de dentro dessa Betsaida? Disso que está te fazendo você continuar cego? Você quer sair? Ele vai te pegar pela mão. O Espírito Santo vai te pegar pela mão. Vai ajustar a sua visão por completo. E vai falar assim: não volta mais para lá. Quando Deus te curar, quando o Senhor te curar nessa noite, não volta para aquilo, querido, que faz você permanecer cego. Não volta. E continuando aqui, o Senhor também me trouxe a memória um homem chamado Davi. Eu até falei para o meu irmão Davi aqui: hoje nós vamos derrubar gigante junto. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Ele me trouxe à mente Davi. Davi, 14 aninhos, garotão, né? Quando ele chega lá no arraial lá da guerra lá e vai levar alimento para os irmãos, ele vê um gigante chamado Golias afrontando o exército do Deus vivo. Aí ele se posiciona, vai lá e mata o gigante. Ele desce, vai lá e mata o gigante. Mas qual situação de Davi que o Senhor me trouxe à mente? Foi quando ele estava lá no terraço do palácio. Ele olha para baixo e vê uma mulher bonita se banhando. Um homem que desceu, que estava lá embaixo. Deus usou ele para derrubar um gigante. Mas agora que ele está no alto, tinha um gigante dentro dele que derrubou ele. Quando ele estava lá embaixo, pastor, né? De ovelha. Deus usou ele para derrubar um gigante do lado de fora. Mas quando ele está lá, rei, no terraço, no lugar mais alto, um gigante derrubou ele por dentro. Sabe qual é a moral dessa história? Sabe qual é a moral? Meu irmão, cuidado. Cuidado, não pensa você que por você às vezes estar num lugar melhor, numa casa melhor, ou você ser o bambambam. Existem gigantes dentro de você que pode te derrubar. Sabia disso? Existem gigantes de você, dentro de você, que pode te derrubar.
Mas deixa eu alongar um pouquinho mais essa questão de Davi. Mas interessante, querido, sabe o que eu acho interessante? Eu ia pregar sobre o amor de Deus e ia falar sobre isso aqui. Que Deus não desiste de você. O Senhor nunca desistiu de você. E Deus nunca, querido, ia desistir de Davi. Aí, querido, o Senhor, né? O Senhor vai tratar com Davi. Aí a criança, né? O filho dele, Batseba, morre. Aí o Senhor envia um profeta chamado Natã lá no palácio para falar com Davi. Aí ele começa a contar uma parábola, né? Para Davi, fala: Davi, tinha um homem que tinha muitas ovelhas e tinha um que tinha uma só. Chegando visitante na casa daquele que tinha muitas ovelhas, ele, não querendo matar uma delas, matou a ovelha daquele que tinha uma só. Aí Davi se enfureceu: quem é esse homem? Vou dar um pau nele, vamos acabar com a raça dele. Ele falou: esse homem é você. Esse homem é você. Quer mais a moral dessa história? Amém? Ninguém levantou a mão, então eu vou ficar quieto. Quer mais a moral dessa história? Amém? Em nome de Jesus. Deus sempre vai usar algo do seu passado para trazer o seu coração de volta. Por que Deus, querido, mandou um profeta falar de uma parábola que envolvia a ovelha com Davi? Você sabe por quê, querido? Que aquele homem lá que era, né, pastor de ovelhas, quando ele era moço, ele tinha um coração ali, né, fundamentado na presença de Deus. Ele fala assim para Saul: Saul, eu já tirei a ovelha da boca de leão, eu já tirei a ovelha da boca de urso. Ele salvava a ovelha, mas quando ele está lá no alto, ele é rei agora, querido, o coração dele está matando ovelha. Ele matou uma ovelha chamada Urias. Aí o Senhor começa a contar uma parábola de ovelha para trazer o coração dele de volta. A moral dessa história aqui, querido, para nós hoje também é: Deus às vezes vai fazer você se lembrar de onde Ele te tirou, de quem você era, por que Ele te escolheu, para trazer o seu coração de volta. Eu tenho orado por irmãos que estão aqui hoje, estão na igreja, querido, irmãos que estão frios na fé. Que uma das coisas que, querido, que o Espírito Santo sempre me usou muito para assim, saber que os irmãos estão frios, que os irmãos estão... E tem irmãos aqui, querido, que estão frios. Eles estão como membros da igreja, mas esqueceram de que são servos de Deus. Isso pode acontecer? Pode, meu irmão. Você pode ser membro da igreja e pode esquecer de ser servo. Mas nessa noite, o Espírito Santo ele vai te levar lá atrás. Lembra quando você era pastor de ovelha? Lembra quando você dava a vida pelas ovelhas? Lembra? Eu não te levantei, eu te escolhi porque você dava a vida e não tirava a vida. E não tirava. Aí agora Davi, ele cai em si. Davi começa a refletir, começa a chorar na presença de Deus. Outra que o Senhor me trouxe à mente, foi muito rápido. Que está lá no Evangelho de João, não precisa abrir. Fala sobre as bodas de Caná da Galileia. Quando o Senhor transforma a água em vinho. Amém? Esse foi o texto seguinte. Primeiro milagre de Jesus numa festa de casamento. Aí de repente, acabou o vinho. Maria, mãe de Jesus, fala assim: chega, chama lá, né? O pessoal da festa fala assim: ó, faça tudo o que ele vos disser. Aí Jesus fala: não chegou a minha hora ainda e tal. Mas Jesus pega, né? Chega ali, tem umas talhas de água, é onde eles usavam para lavar a mão quando chegava na festa. Jesus falou assim: ó, enche de água. Aí depois Jesus falou assim, depois que enche, Jesus fala assim: agora leva lá para o mestre de cerimônia.
Sabe qual é a moral dessa história? Primeira coisa, eu já reli isso várias vezes. Em nenhum momento a Bíblia fala que Jesus enfiou a mão dentro da água, sacudiu, mexeu o dedo, a água vai transformando em vinho. Ele fala assim: enche as talhas. Depois que as talhas estavam cheias, ele fala assim: agora leva para o mestre de cerimônia. Tinha uma distância da onde as talhas estavam até o mestre de cerimônia. Você sabe qual é a moral dessa história? Que o milagre que você precisa, ele tem que ser permeado por obediência. Vou repetir. O milagre aconteceu, querido, porque Jesus ele não enfiou o dedo na água, não determinou, não. Ele falou: enche as talhas e leva. Aqui até o mestre de cerimônia, eles foram obedientes. Quando eles chegam lá, eles apresentam as talhas. Aquele homem experimenta e fala: onde vocês guardaram esse vinho? Se você quer algo, uma mudança de Deus na sua vida, meu irmão, você vai ter que entrar numa trajetória de obediência. Porque a sua obediência, querido, vai transformar a água no vinho que você precisa. A sua obediência. Amém? Então essa, moral da história, boda de Caná da Galileia. A sua obediência vai transformar a água no vinho que você precisa. Às vezes, querido, você não tem que ficar discutindo ou reclamando: está demorando, quando é que vai acontecer? Seja obediente. Não esquenta com o tempo não, meu irmão. Não esquenta. Porque se Deus prometeu, Ele vai fazer. Agora você tem que estar no centro da obediência do Senhor. Amém? Posso ir para a próxima? Amém? Vamos lá. Outro que o Senhor me trouxe à mente, o profeta Jonas. Aquele que o Senhor falou assim: vai lá para Nínive, você vai pregar a minha palavra lá em Nínive. Só que Jonas, querido, quando falaram para ele, falou: os ninivitas são homens que matam, eles são perversos, são ruins. Qual é a atitude de Jonas? Comprou uma passagem para Tarsis, para a Espanha. E quando ele está em caminho de Tarsis, acontece uma tempestade. E ele está lá dormindo, lá dentro do porão. Lá no porão dormindo. E naquele alvoroço, vai afundar, nós vamos morrer. O capitão do barco chega assim, acorda ele e fala assim: você serve algum Deus? Ora para que teu Deus venha nos dar livramento. Ele nem precisou orar, ele falou assim: o problema dessas tempestades sou eu, me joga lá fora. Aqueles homens pegam ele, jogam. A palavra fala que veio um grande peixe, engole Jonas e depois cospe ele na praia. O interessante, querido, que eu estava estudando uma vez sobre essa situação de Jonas, sobre os ninivitas. Os ninivitas eram os zooteístas, Eles adoravam, eles tinham o hábito de adorar entidades, meio humana, meio animal. E tinha uma lá em Nínive que eles cultuavam, que era metade homem e metade peixe. E eu estava vendo um dia desse no History, e aquilo me chamou a atenção. Quando um historiador falou assim: os ninivitas foi o primeiro lugar onde nós achamos aquário no mundo, foi lá na cidade de Nínive. Eles tinham o hábito de cultivar peixes ali. E ele fala, eu achei interessante, eu guardei aquilo, que ele fala que os ninivitas, quando iam cultuar essa entidade meio homem, meio peixe, eles abriam o peixe e esfregavam, as vísceras do peixe, para ficar com cheiro de peixe e entrar, para cultuar aquele Deus. E eu falei assim: Senhor, mas Tu és poderoso, Tu és tremendo. Quer ver uma coisa? Aí Jonas chega em Nínive e começa a pregar. E o pessoal recebe a palavra. Meu irmão, a moral dessa história, a primeira moral que eu guardei para mim, foi que às vezes, a sua rebeldia Deus pode usar
contra você para trazer você para onde Ele quer. A sua rebeldia, Deus pode usar ela para trazer você para onde Ele quer. Ah, não quer ir para Nínive, quer ir para Tarsis? Não, mas vou te usar aqui, vou te trazer. E quando Jonas chega lá em Nínive, fedendo a peixe, porque ele ficou 3 dias na barriga do peixe, não foi? 3 dias, ele estava com cheiro de jequiti, hein? Boticário? Não, ele estava fedendo a peixe. E aqueles homens cultuavam lá, né? Quando sentiu o cheiro de peixe dele, ele abre a boca e começa a falar do Senhor. Eles recebem aquela palavra, o rei recebe aquela palavra, vão proclamar um jejum. E a palavra fala que todos eles se arrependeram. Sabe qual é a outra moral que eu descobri nessa mensagem? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, meu irmão. Tudo. Aí vamos lá. Outro que Deus trouxe para mim, que o Espírito Santo trouxe na minha memória, Judas Iscariotes. Lá no outro templo, acho que até ministrei sobre Judas. Judas foi um dos discípulos de Jesus. Andou 3 anos e meio com Jesus. E você vai ver, querido, acho que até falei isso lá no outro templo, que o interessante é que você, quando lê os 4 evangelhos, você não vê nenhuma vez Judas chamando o Senhor Jesus de Senhor. Era só mestre ou rabi. Você pode olhar os 4, eu li os 4, não tem, meu irmão. Andando com Jesus. Vendo milagres que Jesus proporcionava. Sabe o que isso me chamou a atenção? Que Judas, querido, ele estava muito mais interessado na bolsa, porque ele era tesoureiro do ministério, do que realmente naquele que ministrava, no próprio Senhor Jesus. Então, querido, ele tinha dificuldade de reconhecer o senhorio de Jesus sobre a vida dele, porque o coração dele não estava ali naquilo que Jesus estava apresentando para ele. E quando o nosso coração, querido, não está naquilo que Deus está nos proporcionando, a gente tem dificuldade de reconhecer o senhorio dele sobre a nossa vida. Aí, querido, né? Moral da história de Judas. Quando a gente não reconhece o senhorio de Deus, o senhorio do Senhor Jesus sobre a nossa vida, a gente está sempre negociando a presença do Senhor por moedas de prata. Vou repetir. Quando a gente não reconhece o senhorio de Deus sobre a nossa vida, a gente só chama Ele de mestre ou rabi, a gente só está interessado naquilo que Ele pode nos proporcionar e não nele mesmo. A gente está sempre negociando a presença do Senhor. Hoje, querido, a gente fala de Judas. Ah, Judas. Mas quantos estão lendo palavra hoje? Quantos estão tirando, querido, tempo para oração? Nós temos aqui, querido, está sendo, poxa vida, terça-feira, né? Terça-feira, a gente está aqui orando, depois o pastor entra ensinando a palavra. É um ponto, querido, da gente começar. Lembra que eu falei aqui de estreitar? Não tem como você estreitar relacionamento com o Senhor se você não lê Bíblia e não ora. Você pode vir até a igreja. Não, porque eu quero mudar a minha vida. Então, querido, se você só quer mudança de vida e não quer Jesus, meu irmão, entenda uma coisa. Eu vi um pregador esses dias falando, ele ministrando sobre a oração do Pai Nosso. Ele fala, né, na oração, Pai Nosso que estás no céu. E ele fala assim, ó, Deus, ele apresenta Ele primeiro, antes do pão. Só que às vezes a gente quer o pão primeiro e quer a presença depois. Mas quando vida com Deus, Senhor, Pai Nosso que estás no céu, você prefere a provisão ou Deus da provisão? Meu irmão, é muito melhor ter o Deus da provisão. É muito melhor, querido. Reconhecer o senhorio dele sobre a nossa vida. A cada dia, Senhor, sem ti eu não sou nada, como está escrito lá em Apocalipse sobre a igreja de Laodiceia. Sem a tua presença eu sou apenas pobre, miserável, cego e nu. Sem a sua presença.
Essa é a moral dessa história. Outro que o Senhor me trouxe à memória, Pedro. Vai falar de Pedro de novo, eu vou. Eu gosto de Pedro. Mas essa passagem é de quando Pedro anda sobre as águas. Eles estavam lá dentro do barco. De repente a palavra fala que Jesus apareceu para eles e pensaram que era um fantasma. Mas tinha um homem ali, querido, que fazia, ele era ousado. Ele falou assim: mestre, dê uma ordem aí para mim ir ter contigo. Jesus fala: vem. Pedrão, meu irmão, não pensou duas vezes. Ele tirou o pé e foi andando, né, até Jesus. Só que em dado momento, né, ele começou a olhar para a ventania, ele começou a afundar porque teve medo. Primeira moral dessa história aqui que eu peguei para mim. Quando Jesus te chama, não tenha medo. Porque se você tiver medo, você vai afundar. Amém? Primeira moral. A segunda, mesmo se você estiver afundando, Jesus vai ao seu encontro e te levanta, te ergue novamente. Te ergue novamente. Mas você sabe por que Jesus ele foi de encontro a Pedro e ergueu Pedro novamente? Porque foi o único que foi ousado para sair do barco, para experimentar algo novo diante de Deus. Meu irmão, o tempo é esse. Você quer experimentar algo novo diante de Deus? Meu irmão, seja ousado, porque o Espírito Santo está falando assim: ó, vem, vem. Só que às vezes as circunstâncias da vida estão te gerando medo. Vou falar mais uma vez aqui: quantos irmãos queridos, Jesus já está batendo na porta do coração há muito tempo, ou prefere ficar no barco ou está com medo. E vou falar uma coisa: quantos querem exercer seu chamado aqui diante de Deus? Amém? Primeira coisa que o Senhor falou para nós foi assim: vinde. Antes do ide é o vinde, não é isso? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Para depois ele falar assim: ide por todo mundo. Nunca vai ter o ide antes do vinde. Primeiro você tem que ir. E meu irmão, nesses dias, são dias, querido, de a gente pegar, Senhor, me dá uma unção de ousadia. Eu conversei com uma irmã outro dia aqui, né? A gente está desafiando os irmãos a ministrar uma palavra na terça-feira. Falei: meu irmão, é 10 minutos. Meu irmão, o primeiro que a gente chamou, e eu estou sentado ali, estou fazendo sinal para ele, ó. Eu falei: se passar, pastor, pega nós. E ele olhava para mim assim, ó. E eu estou vendo 2 pais 8. Ele... Mas aí ele chamou, né? Aí ele pegou, passou, botou: rapaz, vamos fazer um ato profético, né? Aí botou eu do lado e ele ficou no meio, né? Aí eu falei: agora o pastor está tranquilo. Mas foi ousado, querido. Às vezes, deixa eu falar uma coisa para você. Quantos irmãos estão desanimados na presença de Deus? Quantos irmãos às vezes pensam em sair da igreja? Ou estão com conformidade com essa, né, com esse marasmo que estão vivendo, sendo que Deus, querido, se a palavra fala, a palavra ensina, né, que a glória de Deus, né, que a palavra se renova a cada manhã, que nós vivemos de glória em glória, querido. Há novidade de Deus para você todos os dias. O maná descia para o povo todo dia. Você acha que Deus não quer derramar algo para você? Interessante que a gente estava falando aqui, foi na segunda, terça-feira, que a palavra fala, né? O salmista diz que o Senhor escreveu sobre todos os nossos dias antes da fundação do mundo. Meu irmão, será que você não tem curiosidade de saber o que Deus escreveu a seu respeito? Meu irmão, alinhe o teu relacionamento com Ele. Nada vai sair do céu se você não tomar atitude aqui. Se você ficar meio barro, meio tijolo, querido, não vai sair nada, não vai sair revelação do céu para você. Aí no dia, querido, que você fala assim: eu quero mais de ti. Eu estava conversando ali, meu irmão Elinho, né, que está com a camisa rosa lá, bonita. E a gente estava conversando um pouquinho sobre isso.
E ele falou assim: não, eu quero conhecer mais de Deus, já comprei até um livro, eu quero mudar a minha vida. Meu irmão, é isso que você tem que fazer. Porque há muito tempo lá atrás, né? Chegou um homem de Deus e falou assim para você: ó, eu vejo você pregando a palavra. Eu vejo você no altar ministrando. Se posiciona. Daqui um dia você vai estar aqui. Posso ir para frente? Amém. E para entrar na parte final, julgamento de Jesus. Julgamento de Jesus. Jesus foi julgado com que bandido? Hã? Barrabás. Amém? Interessante, querido, quando a gente estuda sobre a crucificação, a palavra ensina que a cruz era para Barrabás, não era para Jesus. Barrabás, ele tinha a envergadura maior do que a de Jesus. O que é envergadura? É quando você mede da ponta do teu dedo aqui até a ponta desse dedo aqui. Assim você sabe qual a envergadura que você tem. Interessante que a ciência diz que se você medir aqui a sua envergadura, vai dar a altura que você tem. Mas vamos voltar aqui para Barrabás. E no momento, querido, que Jesus vai ser crucificado, eles têm que deslocar o ombro de Jesus, né? Porque os furos que levavam os cravos eram feitos antes, eles mediam a envergadura antes. Então eles tiveram que deslocar o ombro de Jesus. Mas vou voltar lá para o começo. Aí, né, a gente vê Paixão de Cristo, aí vê Barrabás lá, né? E Jesus. Escolham quem vocês querem que eu crucifique. Escolham agora entre Jesus de Nazaré ou Barrabás. Sabe qual é a moral dessa história? Você começar a entender o que é o amor de Deus. Quantos já tiveram a curiosidade de saber o que significa o nome Barrabás? Bar significa filho, Abba, pai. Quando Jesus olha para o lado e ele vê assim: não, eu vou ser crucificado, porque eu vim pelos filhos do meu pai. Você sabe qual é a moral dessa história? Você tem que começar a valorizar aquele, querido, que morreu pelos filhos do pai. E dentre esses filhos do pai, estava eu, estava você, estava o pastor. Eu estava estudando essa semana sobre os 4 cálices da ceia. Ia entrar na mensagem do amor de Deus. Quando chegou no 4º cálice, Jesus não tomou, levantou e foi para o Getsemane. Até o 3º cálice ele usou. Só para aguçar a curiosidade dos irmãos. E lá no Getsemane ele fala assim: pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Eu fiquei encucado com esse negócio. E eu descobri que existia um 4º cálice na ceia. O nome do cálice. Os outros 3 tinham nome. Mas esse, o nome desse que me chamou mais atenção. Chamava-se cálice da consumação. E quando Jesus, querido, pegou, herdou uma cruz que não era dele, para a gente poder estar aqui. Aí a gente fica demorando para se posicionar. Não, eu não vou hoje não. Não quero me envolver. E fica... Enquanto Jesus olha para o lado falando: eu vou morrer pelos filhos do meu pai. Pelos filhos do pai. E quando ele está lá no Gólgota, ele fala assim: pai, está consumado. Naquele momento ele bebeu do 4º cálice, o cálice da consumação. Meu irmão, se você não entende isso como expressão de amor, meu irmão, leva a mal não. Você
Não tenho mais o que falar, não tenho o que mais fazer. Não tem, querido. E a palavra do Senhor diz: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Descubra o que está estabelecido aqui dentro de você. Moral dessa história também: o dia que você descobrir o que está estabelecido aqui dentro, meu irmão, você vai descobrir o Deus que você serve. Você vai descobrir quem você é diante de Deus. Você vai descobrir que existe um tesouro aqui dentro, meu irmão, que está acessível para você. Só depende de você se posicionar. Para encerrar essa mensagem que eu quero orar por você, eu vou ler novamente o texto. Quem entre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento em suas obras de mansidão e sabedoria. Meu irmão, se você é sábio, mostre agora o seu procedimento. Qual o procedimento que você tem que ter num momento desse? Senhor, eu estou aqui, eu quero me posicionar. Eu quero viver algo novo, eu quero algo diferente. Assim como a irmã Miriam falou aqui, o pastor Léo falou, nós falamos aqui, que atitudes novas vão gerar, querido, coisas novas para a sua vida. Porque se a gente continuar nas mesmas atitudes, querido, o céu não vai liberar o novo para nós. Porque vida com Deus é todo dia, meu querido. Não é só dia de culto, é todo dia. É todo dia Deus quer te abraçar. Todo dia Ele quer falar contigo. Todo dia Ele quer se revelar a você. Isso não é privilégio, meu irmão, de pastor, de presbítero. Não é privilégio de filho. É de filho. Lembra que eu falei aqui? Quando você está na presença de Deus, você é filho. Você é filho. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja, sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade, meu irmão. Só você, o Espírito Santo, sabe o que tem dentro de você. Aquilo, querido, que tem sido obstáculo, pedra de tropeço para a sua vida. Mas nesses dias o Senhor quer alinhar você por dentro, quer alinhar a sua igreja. Ele quer nos tratar, querido. Porque nós somos, querido, o melhor dessa terra são os filhos de Deus. Por que você acha que Deus nunca desistiu de você, nem vai desistir? Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal, diabólica. A sabedoria que vem do alto, querido, vem quando você toma uma atitude aqui embaixo. Tem muitos irmãos vivendo situações, queridos, estão entrando em conformidade com essas situações que estão te tirando da presença de Deus. Isso é diabólico, querido. Não é de Deus para você. Você lembra quando Jesus, querido, ele falou assim: meu filho, foi eu que te escolhi. Você falou sim para Jesus. Você tomou um posicionamento lá atrás. Mas às vezes hoje você está meio frio na fé, você está meio barro, meio tijolo. É falta de posicionamento. Lembra que foi ministrado, na última vez que eu ministrei aqui, eu falei isso. Meu irmão, todo esfriamento é deficiência de relacionamento. Se você não tem tido comunhão com Deus, meu irmão, você, querido, vai se esfriar. Você está quase morrendo espiritualmente. Nós falamos aqui na última vez, por quê? Porque Deus é a nossa fonte. Se você abre mão dessa fonte, você está o quê? Se alimentando, bebendo de quê? Pois aonde há inveja, sentimento faccioso, aí é confusão e toda obra é má. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Os frutos da justiça são para aqueles que promovem a paz.
nessa noite, o Espírito Santo vai ministrar a paz do Senhor no seu coração. Chega de tribulação, chega de tristeza, meu irmão. Vamos buscar a sabedoria que vem do alto. Para encerrar, nós falamos aqui de várias situações, mas eu queria falar de você nesse momento. Mateus, eu acho que o Evandro vai Você cantar quer saber algo qual é a novo. moral da história se você se posicionar? Hã? Você quer saber? Evandro, você vai cantar. Você vai descobrir um Deus que te ama, um Deus que é Pai, como você nunca descobriu antes. Como você nunca descobriu antes. E é isso que a gente está precisando, meu querido. O mundo tem apresentado N coisas, N situações. E eu creio, querido, que tudo vai mudar na sua casa, na sua vida, no país, na cidade, a partir do seu posicionamento. A partir do seu posicionamento. A partir de você deixar o Senhor escrever uma nova história na sua vida. Amém? Então eu queria que você guardasse essa mensagem, essa palavra no teu coração. Na próxima vez a gente prega sobre o amor de Deus. Amanhã, querido, quando hoje você falar assim: Senhor, eu quero me alinhar contigo, eu quero ter um posicionamento. Você sabe qual vai ser a moral da história que o Espírito Santo vai falar no seu ouvido? Em todas as coisas, você é mais do que vencedor. Em todas as coisas. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu queria que os intercessores estivessem orando. Que assim como nós ministramos aqui, o Espírito Santo ministrou que hoje seria uma noite de cura. Eu só não falei que seria só de cura física. Mas, querido, o Senhor quer nessa noite trazer muitos irmãos de volta. Muitos, querido, o Senhor quer erguer novamente. Se alguma, querido, dessas passagens que nós citamos aqui, ela vem de encontro ao que você está vivendo. Se foi Abraão, você tem dificuldade de abrir mão das coisas do mundo para viver as coisas de Deus. Ou se foi Noé, meu irmão, você está plantando uma via que está te embriagando. Ou se foi Davi, você perdeu aquele coração de adorador que você tinha lá atrás. Que Deus olhou para você lá naquele lugar e falou: esse aqui, homem segundo o meu coração. Mas hoje você está num lugar mais alto. Nessa noite o Espírito Santo vai trazer seu coração de volta. Vem me visitar hoje aqui. Senhor, visita a tua igreja nesse momento, Pai. Eu quero conhecer Senhor, em nome de mais Jesus. de ti. Meu irmão, se você está nos visitando nessa noite, Espírito vem, se você quer se posicionar, ou você que já até é membro da igreja, Espírito vem, mas quer viver um novo tempo, querido, Espírito Santo. eu quero te convidar a você vir aqui à frente. Eu não vou te chamar mais do que duas vezes. Espírito vem, Se você quer viver algo novo na sua vida, Espírito vem, você que está nos visitando aí, Espírito Santo. se o Espírito Santo falou contigo nessa noite, você quer dar um passo de ousadia, assim como Pedro, para viver algo novo. E eu vou estender também para os irmãos que são membros. Faz meu coração arder de Você que está novo, frio na fé, meu irmão. fazendo todo medo Você que está frio na fé. desaparecer, trazendo sobre mim um novo Eu quero convidar você a vir aqui à frente. Nós vamos orar por você. Eu quero viver algo novo.
Eu sei, querido, que o Espírito Santo está tocando em muitos corações aqui nessa noite. E nessa noite o Espírito Santo está mostrando para você qual é a moral da sua história de vida. Meu irmão, você que está fraco na fé, pode vir aqui também. Ah, pastor, eu não estou conseguindo ler lá em casa, eu não estou conseguindo ler Bíblia, eu não estou conseguindo orar. Meu irmão, essa é a oportunidade de Deus para você, eu não vou insistir. Deus quer inaugurar um novo tempo na sua vida, meu irmão. Deus quer inaugurar um novo tempo. O posicionamento é seu, não é do pastor Zé Carlos, nem do pastor Léo, nem do pastor Nilo. O posicionamento tem que ser seu, meu querido. Há uma unção de cura estabelecida pelo Espírito Santo nessa noite. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Há uma unção de cura sendo estabelecida pelo Espírito Santo. Toca na igreja, Senhor. Aí onde você está, querido, feche teus olhos. O Senhor tem algo para a igreja também, meu irmão. O Espírito Santo quer estabelecer você como casa favorita. Ele quer fazer morada em você, meu irmão. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento, Senhor Espírito Santo, um novo tempo sobre a vida dos meus irmãos. Pai, caia por terra todo esfriamento espiritual. Caia por terra em nome de Jesus todo nível de vergonha, todo nível de medo na tua presença, Pai. Começa a clamar o Espírito Santo, meu irmão. Começa a clamar o Espírito Santo nesse momento. Senhor, vem fazer morada em mim, Pai. Senhor, me chacoalha por dentro, Senhor Deus. Me desperta. Espírito Santo, cura na área das emoções. Cura na área das emoções. Cura na área das emoções. Cura, Senhor, em nome de Jesus. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Tem irmãs aqui nessa noite que estão precisando ser abraçadas. Tem irmãs aqui nessa noite que estão precisando ser abraçadas. Tem irmãs aqui precisando ser abraçadas. Minha irmã Natália, abraça a Tuane ali, em nome de Jesus. Dá o abraço de Deus nela, em nome de Jesus. Dá o abraço de Deus. Ela tem um chamado tremendo na presença do Senhor. Se você quiser sair do seu lugar, abraçar um irmão, meu irmão, você é livre nesse momento. Você pode sair do seu lugar, abraçar um irmão. Procura um irmão aí, em nome de Jesus, abraça ele, meu irmão. Eu quero dar um abraço de Deus em você. Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por mais esse dia que o Senhor nos proporcionou.
Obrigado, Pai, por o Senhor ter nos dado a condição de começar a semana na Tua presença, te louvando, sendo tratado por Ti. Senhor, sabemos, Pai, que nós nessa semana nós vamos enfrentar muitas lutas, mas obrigado pelo Senhor Espírito Santo habitar em nós, aquele que provém, Pai, aquele que nos fortalece, aquele que fala por nós e nos ensina todas as coisas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Em nome de Jesus. A irmã. Amém. Em nome de Jesus. Queridos, o Espírito Santo, ele está acessível como nunca esteve. Como o Espírito Santo está acessível. Mas quem tem um posicionamento de buscar é seu, tem que ser seu. Porque quem busca pouco tem pouco. Quem não busca nada não tem nada. Agora quem busca muito. E não é privilégio só de quem ministra aqui, é privilégio de filho de Deus. Amém? Você guarda essa mensagem na sua vida, no seu coração. Amanhã o Espírito Santo vai falar assim: a moral da sua história é essa. Em mim você é mais que vencedor. Tudo você pode, porque eu te fortaleço. Amém?